Nestes dias de isolamento social, a separação de tudo e de todos que a gente mais amava parece não ter fim, e nosso coração se enche de angústia e medo. O abraço, o beijo, o carinho, o almoço e o jantar, juntos, desapareceram subitamente por causa de um vírus que ninguém sabe como deter. É nessa hora que devemos parar e refletir. O que temos feito com as nossas vidas? Temos vivido ou morrido dia a dia? O que realmente importa para nós? As pessoas, as coisas, o ter, o ser? Olha, se uma coisa essa pandemia ensinou para o mundo foi a olhar para si, repensar costumes, ações e prioridades. A mim, me ensinou a entender que nunca estou sozinho, porque quem cuida de mim nunca dorme. Olha, se você aí em casa está com medo dos dias que virão, aquieta o coração e saiba que tudo vai passar. A doença vai embora e todos nós vamos nos ver de novo, felizes. Ah, quer dizer, todos não, porque muitos já nos deixaram, vítimas desse mal. Mas você ainda tem a chance de se cuidar e de cuidar da sua família nesse momento de grande tristeza. Se puder, fique em casa. Saia somente se for necessário. Use máscara se for sair. Lave as mãos com álcool gel. Fale com quem você ama pelas redes sociais. Não se isole em casa. Não se sinta sozinho. Saiba que tudo vai passar. Gente viva reconstrói a sua vida e tem a oportunidade diária de viver tudo de novo. Essa mensagem é do professor David, que ama e pensa em vocês todos os dias e que, pensando no bem de vocês, quer vocês com vida. Vai passar, acredite. Boa noite. Você vai ver hoje no Jornal Nacional como funciona a literatura e as escolas literárias no Brasil e na Europa. Você vai ver também para que serve a literatura, para a cultura, para a arte e para a sociedade. Tem imagens exclusivas das principais obras de arte de todos os tempos entregues na mão do Jornal Nacional. E tem também um professor lindo e maravilhoso que vai contar para você as melhores histórias que o mundo já viu na literatura. Tudo isso em 30 segundos no Jornal Nacional. Oi, gente, tudo bem? Depois de uma mensagem, tem uma abertura de um Jornal Nacional. Vamos lá? Vamos falar então de literatura, o que a arte tem para nos ensinar no dia de hoje. Na aula passada nós estávamos juntos e eu fiz uma introdução sobre a literatura, mostrando para vocês como a literatura se manifestava, né, por meio da arte, da pintura, da escultura. Lemos um texto do Camões que fazia uma menção ao amor, que eu me emocionei bastante, lembrei do dia da morte da minha avó, que fez aniversário há pouco tempo, uma música que o YouTube nos censurou, e agora nós estamos aqui de novo para ver agora o que a apostila fala de literatura. Para retomar, gente, vamos lembrar que a nossa apostila vai dizer que literatura é a arte da palavra, tudo bem? Uma representação da palavra, mas não precisa ser apenas palavra falada ou escrita. Às vezes nós, por gestos, por meio do corpo, a gente transmite mais palavra do que propriamente falando, né? Nós temos aqui, ó, para vocês os slides e nós vamos acompanhar também pela apostila.
Abram comigo a apostila, por favor, na página 10. Nós temos aqui no slide e nós também estamos acompanhando aqui pela apostila. Página 10 de língua portuguesa do primeiro ano do ensino médio. Presta atenção. A função da literatura para a cultura. Qual é a função cultural da literatura? Pega, por gentileza, o marca-texto e a gente vai grifar as partes mais importantes. Ó, trata-se da apresentação, isso é importante, ó, por meio da arte literária. Então, a literatura, junto com a arte, seja em texto, seja em música, seja em escultura, representa a cultura de um povo. De características ligadas à organização cultural. Quando eu falo em organização cultural, estou falando de uma sociedade que se estabelece por meio de regras, de leis, de costumes, de formas de se expressar. E a literatura também é expressão de cultura. E a identidade de um grupo social. Essa palavra é boa, identidade. Nós temos em uma sociedade, uma cultura, vários nichos de identidade, vários grupos que se identificam de formas diferentes. E a manifestação artística desses grupos também é literatura. Por exemplo, no poema Canção do Exílio, o nacionalismo apresentado no período pós-independência no Brasil é visto de maneira muito presente, demonstrando que era comum naquele momento, olha a palavra momento, então a literatura ela é marcada por fatores de época dentro de momentos da história, tudo bem? Que houvesse manifestação desse tipo como forma de reafirmar a identidade brasileira que se formava. A apostila vai pegar o exemplo desse poema, que é Canção do Exílio. Esse poema nós vamos estudar no segundo ano do ensino médio. É uma poesia romântica que faz parte de um período em que o Brasil passava por transformações dentro da sua terra. Um período de independência, de desligamento da colônia portuguesa e também de criação de uma identidade nacional. E a literatura foi uma das ferramentas que levou o homem brasileiro daquele momento a pensar em algo que tinha uma identidade brasileira. Esse poema é a marca desse período, representa a primeira geração, então, nacionalista da literatura brasileira, que está se desvinculando da ordem portuguesa. Vamos ler junto a Canção do Exílio? Ó. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Veja que nessa primeira estrofe aqui nós temos uma exaltação da natureza. As aves lá de Portugal, de onde o poeta, o eu lírico do poeta estava exilado, estudando, não era nem parecido com as aves que tinham no Brasil, porque aqui era a terra natal, a maravilha do mundo. Não que fosse, como eu diria, verdadeiramente assim, mas o uso de uma linguagem exagerada mostra a representação da cultura do momento, que era exaltar o Brasil. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Veja que lindo esse trecho que está no hino nacional. E como essa parte representa, então, o sentimento de amor, de ufanismo, que é um nacionalismo exagerado, que o eu lírico sentia pela sua pátria. É o momento da independência. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontrou lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontra eu cá. Então lá onde ele estava, não tinha as coisas maravilhosas que tinha na sua terra natal. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontra eu lá. Aqui o jogo de palavras cai lá, para representar como a terra natal de onde ele queria estar era mais importante, mais belo para ele. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute dos primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Gonçalves Dias, a Canção do Exílio, a literatura, representa a cultura de um povo em um dado momento da história. E essa literatura marca gerações adiante. Chegou até nós, né? A literatura é maravilhosa. Vamos lá, próximo. O que é que a literatura tem como função social? Pega o marca-texto aí, vamos grifar junto comigo. Na aula passada eu falei, eu disse para vocês o que eu entendo, né? Uma posição minha ensinando. Agora a gente tem que usar a apostila, ó.
A literatura também pode ser uma importante ferramenta de análise, grifem a palavra análise, sobre um contexto social. O que é analisar um contexto social? Colocar em xeque a sociedade, o governo vigente, o sistema econômico, político e social. E checar se esse sistema econômico, político e social está ou não sendo regido da melhor forma possível. Quais são os frutos dessa sociedade organizada? Analisando muitas vezes criticamente. Como foi a escola modernista do século XX no Brasil e no mundo. Se a gente falar no Brasil, eles pegaram a região Nordeste, que era o centro da desigualdade no Brasil, e se a gente pegar ainda hoje é assim, e pegaram um ponto estratégico ali de conflito social, de desigualdade, que é a seca, e eles escreveram um monte de livro analisando os conflitos sociais e trazendo, por meio da arte e da literatura, uma reflexão para o Brasil todo de como era vivido aquele povo. A literatura também é um meio, como é que eu posso me expressar? Um meio de crítica construtiva social. Ficou bonito. Denunciando situações de marginalização do ser humano, ou seja, quando o ser humano está passando por problemas, por mazelas, e denunciar isso para todo mundo, porque a nossa vidinha boa aqui do estado de São Paulo, por exemplo, existem outras regiões tão abastadas como a nossa, embora na nossa também haja desigualdade social, nunca vai chegar nem de perto do que os nossos irmãos nordestinos passam com fome, miséria e seca também, por exemplo. E promovendo reflexões, grifem, sobre a organização da sociedade. Em resumo, pode-se dizer que a arte é um instrumento de prática social. Executando a arte, eu executo a cidadania, eu executo a sociedade, eu consigo analisar o que ela produz, como ela vive, em quais problemas ela está permeada, como eu posso sair dessa. Tudo bem? Observe que no poema O Açúcar, que vai vir na próxima página, do Ferreira Goulart já é da terceira geração modernista. Nós estamos falando aí de 1945 para frente, período pós-Segunda Guerra Mundial. Ele é novo, ele é moderno, ele é bem próximo de nós. Esse poema produz uma reflexão sobre o fato cotidiano, mas que pode passar despercebido pela maioria das pessoas que vivem em grandes centros urbanos, como nós, que tem acesso fácil a produtos dos mais variados tipos e que acaba se esquecendo de como pode ser penoso o processo de produção. Ainda mais das grandes marcas, eu não vou entrar em detalhes aqui, das grandes marcas pelo mundo afora, escravizando e matando pessoas pela sua produção. Vamos ver o poema, então, do Ferreira Goulart, O Açúcar, que tem a função aí de analisar a sociedade. Vamos lá? O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Veja que, diferente um pouco do poema do Gonçalves Dias, da Canção do Exílio, a linguagem desse é muito mais próxima daquilo que a gente fala, porque ele é um poeta mais próximo da gente. Olha lá, ó. A publicação desse poema foi em 75, embora a produção deve ter sido muito tempo antes. Não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Eu vejo puro e afável ao paladar. É gostoso, né, na hora de provar o açúcar. Como beijo de moça, não sei. Água na pele, flor que dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Já comecei a lembrar da escravidão. Não que tenha a ver esse poema, tá? Já me deu uma coisa aqui. Este açúcar veio da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, o dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco, ou no estado do Rio, e tampouco fez o dono da usina. Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos que não nascem por acaso no regaço do vale, em lugares distantes, onde não há hospital, nem escola, homens que não sabem ler e morrem de fome. Aos 27 anos, plantaram e colheram a cana que viraria açúcar.
Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro, com que adoço meu café nesta manhã em Ipanema. Ele está no Rio de Janeiro, aproveitando o café com açúcar que o eu lírico dele, pôde degustar, porque tem condições, nem dinheiro porque tem condições de comprar. E ele faz uma passagem artística lá pro menino, pro homem, produtor do açúcar, lá na colheita de cana-de-açúcar. Veja a viagem que a literatura permite. Para refletir sobre a sociedade, para ter uma função social, ele foi buscar uma origem conflituosa, que é muitas vezes uma forma de exploração e de desigualdade. Eu nunca vou me esquecer de uma matéria que eu assisti num jornal de TV aberta, no YouTube deve ter, de uma mulher que comprou uma peça de roupa da China e quando ela abriu o pacote, pegou a peça de roupa, tinha um bilhete escrito no papel. E ela abriu o bilhete e estava escrito: socorro. Me ajuda. Alguém explorado lá do outro lado do mundo conseguiu mandar um pedido. Tem no YouTube, certeza que tem, tá bom? Conseguiu mandar para ela um pedido. Olha, gente, para não dizer que não é verdade que eu acabei de citar como exemplo, vai no YouTube e digita: roupa da China veio com bilhete de socorro. Vai aparecer essa reportagem aqui, foi do SBT mesmo, não me lembrava. Não quis falar o nome da emissora, né? Mas tá aqui, ó, produto comprado em site da China chega com pedido de socorro. A pessoa comprou e dentro do bilhete, dentro da roupa veio um bilhete dizendo socorro, né? Porque essa roupa é feita com produção escravagista. Tá bom? Eu não vou reproduzir o vídeo agora porque eu não sei se vai dar problema com direito autoral. E como o meu outro vídeo já foi cortado, eu também não quero que esse seja, tá bom? Mas eu quero que vocês então procurem esse vídeo no YouTube, pausem o meu vídeo na hora de assistir a aula e vai para esse, por gentileza, e assiste. É 1 minuto e 19, tá? Vai ser bem rapidão e você vai ver uma das provas da exploração por meio do trabalho no mundo. Continuando agora, a função estética, porque a arte também é aparência, também é físico, também precisa ser representada esteticamente. Vamos pegar nossa caneta marca-texto então aí em casa, e junto comigo aqui com a minha marca-texto virtual, a gente vai marcar então aqui, a gente vai grifar, ó. Como acontece em todas as artes, nós estamos na página 11 e 12 agora, ó. Tô com a apostila aqui junto comigo. Nós estamos na página 11 e 12, tá? Como acontece com todas as artes, a literatura também pode gerar prazer estético, grifem prazer estético, e permitir que o leitor experimente diversos sentimentos a partir do contato com a arte. Diversos sentimentos. Eu fui interpretar com vocês o poema do Amor é Fogo, que é Arte Sem Se Ver, do Camões, e eu comecei a chorar sozinho, porque aquilo mexeu com o sentimento meu. A arte também é estética. Veja a seguir um poema de Manuel de Barros, como ele opera a linguagem de modo a produzir novos significados, que quebram a expectativa do leitor, proporcionando-lhe uma leitura surpreendente e nova acerca do ser humano. Vamos ver? Retrato do artista quando coisa, Manuel de Barros. A maior riqueza do homem é sua incompletude. Nesse ponto, sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Parece completamente sem sentido, mas se você abrir a alma, você vai entender que durante o poema ele está dizendo que todos os dias falta uma parte dele porque ele não aceita ser o mesmo todos os dias. Abre a porta, abre a torneira, olhar o relógio, comprar pão, e ele vai elencando pra gente um monte, vai anotando isso na apostila. E ele vai elencando pra gente um monte de ações humanas que são corriqueiras, que a gente faz todo santo dia. Perdoai. Ele quer ser outro. Ele quer ser outros.
Ele quer renovar o homem usando borboletas, voando, 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 colorido, lindo, maravilhoso. Ai, que arte maravilhosa. Vamos lá? Desculpa que agora, ó, eu vou tirar aqui, beleza. Eu quis trazer aqui, gente, 2 outros poemas que também mostram como a estética é diferente na arte, né? Olha aqui, esse poema aqui é do concretismo. Então escreve aqui em cima, ó, poesia concreta. Escreve aí. Aí do lado você põe concretismo. O que é concretismo, David? É uma corrente filosófica do século XX, lá já nos anos 60, que vai trazer uma nova visão de arte, desorganizada, em meio de criar, por meio da forma, a representação daquilo que a palavra criou. Veja, eu vou ler aqui, que é uma frase, né? A água inteira, a goteira. Pingou a água. Olha que legal. Ele vai fazendo com a forma da palavra goteira, ó, o pingo, pum, caiu a gota de água. Representando a água e a goteira, imageticamente, né, por meio de uma imagem e de palavras. Essa é a poesia concreta. Né, tem uma que é da Coca-Cola. Coca-Cola, cola-coca, Coca-Cola. Ele vai linkando a palavra Coca-Cola de várias formas diferentes. É muito legal. Digita no Google Imagens, quando vocês pararem de ver essa aula, poesia concreta, né, ou concretismo. E aí vocês vão conhecer bastante disso. Ano que vem, no segundo ano, nós vamos ver também a poesia concreta. E o outro texto, que é estética, que vai lembrar movimento, né, que vai trazer uma impressão legal para a gente, é o Quadrilha, do Carlos Drummond de Andrade. Eu vou ler o poema e veja como ele remete a uma dança de festa junina de troca de casais. Fica vendo, ó, troca de casais na festa junina, tá? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Veja que o Drummond retrata os desencontros do amor, né? O João amava a Teresa, mas a Teresa amava o Raimundo, mas o Raimundo não amava a Teresa, ele amava a Maria. A Maria não amava o Raimundo, amava o Joaquim, e ele amava a Lili. E a Lili não amava ninguém. Veja que a troca de parceiros no poema remete à dança de festa junina. E é por isso que chama quadrilha, né? Porque é o nome da dança de festa junina, onde os pares se alternam. A arte esteticamente representada, a dança e a música em palavras. Drummond é um gênio. Nós vamos conhecê-lo também no segundo ano. Tá bom? Vamos lá, do que é feito a linguagem literária? Peguem a caneta marca-texto aí, que é muito importante a gente falar disso também, ó. Uma palavra em sentido denotativo. Opa, peguei a caneta errada, perdão, vamos voltar. Não tem problema não. Uma palavra com sentido denotativo ou literal, que é o sentido encontrado como primeira referência dos dicionários, pode ser desdobrada para possuir nova função. Essa é a linguagem literária, que pega uma palavra com sentido literal, denotativo, e transforma em algo, ó, conotativo e figurado. Então, pega uma caneta e escreve, puxa uma setinha aqui de denotativo e escreve linguagem literal. Escreve linguagem literal. Com significado preservado. Linguagem literal, com significado preservado. Depois, puxa uma setinha aqui de conativo, ó, linguagem conativa ou figurada, né? E escreve assim, linguagem com metáfora, com ressignificados. Escreve, linguagem com metáfora, com ressignificados. A linguagem da literatura, então, sai do real, do literal, do denotativo, pega uma palavra e transforma ela. Por exemplo, eu pego a palavra água, vou voltar aqui no nosso poema concreto, desculpa, mas vou voltar, tá bom?
Ele pega a palavra água, goteira, e ressignifica. Aqui ele pega a palavra quadrilha e ressignifica. Nossa, inúmeras vezes. Olha esse poema do Luz do Sol, da música do Caetano Veloso. Ó. Luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo. Veja aqui a palavra traduzir. Ó. Traduz. Pegando o sentido denotativo, que é o que está aqui, tá vendo? Ó? Denotativo, escreve aqui, puxa uma setinha aqui, ó, e escreve denotativo. Ó, transpor de uma língua para outra. Peraí. A folha vai transcrever a luz do sol de uma língua para outra, mas a luz fala, não fala. O que ele está querendo dizer é que a luz ela vai decodificar, que ela vai pegar e transformar. Olha só. Caetano utiliza o verbo traduzir de maneira diferente do seu significado literal. Segundo o compositor, traduzir significa transformar luz do sol em energia para a planta. Isso é uma função da linguagem literária. O termo passou pelo processo de transformação e assumiu o sentido figurado, o sentido conotativo. Deixou de ser uma linguagem de dicionário e passou a ser uma linguagem poética. Outra parte importante é saber o que é que a literatura vai nos ensinar, então, a partir de hoje. Vocês vão me ouvir falar muito em escola literária e movimento literário. Todas as vezes que eu citar, então, a palavra escola ou a palavra movimento, eu não estou falando de prédio, não é um lugar onde as pessoas se reuniam. Escola literária é o nome dado à passagem de época artística que representa aquele povo. Por exemplo, a manifestação artística literária do século XII ao século XV, eu vou chamar de trovadorismo. Então eu vou dizer para você, olha, a escola literária trovadorismo não é um lugar onde fazia trovadorismo, não. Escola literária é um movimento de época. Olha aqui, ó. Escola literária ou movimento literário é o nome dado a um grupo de manifestações artísticas e culturais de um período da história. Então, quando eu falar escola literária, é o nome dado ao movimento de um período. Por exemplo, o século XVI, no surgimento do renascimento literário, do renascimento cultural, e na poesia com o Camões, nós vamos chamar de período clássico. Então não é, quando eu falar escola classicista, não é um prédio, não é um lugar, mas é uma época, representação da arte de uma época. Tudo bem? Que apresenta textos, nós vamos estudar os textos das épocas, as obras de arte, como poesia, escultura, pintura. Nós vamos estudar os autores, os artistas e as características literárias do movimento, que é aquele movimento literário daquela época queria nos ensinar, e também o estilo de linguagem. Nossa, essa era mais romântica, idealizava o mundo. Não, aquela é realista, ó, naturalista. Ela fazia um movimento trazendo a sociedade sem filtros, de forma objetiva. Escola literária, então, é o nome dado ao movimento de uma época em literatura. Tudo bem? Daí a apostila vai trazer aqui algumas figuras de linguagem, porque já que a minha linguagem ela é, então, conotativa, ou seja, figurada, as palavras vão ter ressignificação. Beleza? E para isso nós vamos usar figuras de linguagem. Primeiro, o que é uma figura de linguagem, então? É um elemento, uma forma, uma ferramenta, uma estratégia linguística. Escreve aqui, puxa uma setinha. Estratégia linguística para tornar a linguagem figurada. Então, figuras de linguagem são estratégias linguísticas para tornar a linguagem figurada. Formas poéticas que o autor vai usar, ferramentas poéticas que o autor vai usar para ressignificar palavras. E aí elas vão receber nomes. Por exemplo, ó, a apostila vai abordar de forma bem rápida, que é só para trazer o que é uma linguagem figurada, né? Por exemplo, metáfora. O que é uma metáfora? É uma comparação implícita. O que isso significa? Que uma metáfora, ela não é direta, tudo bem? Eu não estou ali fazendo metáfora dizendo esse copo é como o prazer. Não, o copo, a água é o prazer. Veja, eu faço uma comparação entre elementos,
de forma direta, sem usar o conectivo de comparação. Ó. Trata-se da comparação implícita entre os elementos diferentes de realidades objetivas, da realidade objetiva. Perceba como isso acontece no exemplo a seguir. O samba é o pai do prazer. Veja que a metáfora ela vai trazer uma nova imagem daquela palavra, uma nova significação. O samba é o pai? Não, pai é quem tem filho, tudo bem? Mas daí pegamos a palavra pai e ligamos o samba ao prazer. Então, o samba deixou de ser um estilo musical. Nessa frase se tornou o pai do prazer. Por linguagem figurada, então a metáfora é figurada, eu estou entendendo que o samba é o que deu a origem ao prazer. Tudo bem? Isso é metáfora. Estabelecer relações de significado indiretamente, implicitamente, sem colocar ali o conectivo. Tudo bem? Depois tem a símile. A gente conhece mais por comparação. A comparação é irmã da metáfora, só que a comparação vem com o conectivo. Tem ali a palavra que vai marcar que eu estou comparando. Ó. A metáfora e a símile são figuras extremamente parecidas, mas enquanto a primeira promove uma comparação implícita, a segunda caracteriza-se por uma comparação explícita. Então, a comparação apresenta o elemento, olha lá, ó, tem o conectivo comparativo. Veja a diferença. Eu faço versos como quem chora. Veja que o poeta Manuel Bandeira, na presença do eu lírico dele, né, que é a voz dele no poeta, ele está se comparando com uma pessoa que chora. Olha lá, ele faz versos e esses versos são tristes como quem chora. Veja que aqui, vou pegar uma outra cor de caneta aqui, tem o conectivo como, tá vendo? Esse como marca a comparação, enquanto aqui no primeiro, a ausência do conectivo como torna aquela comparação uma metáfora, tudo bem? Metáfora sem o conectivo, comparação com o conectivo que vai comparar os elementos. Beleza, crianças? Próximo. A metonímia é parecida também com a metáfora, mas aqui não há troca de significado, mas sim troca de um termo por outro. Veja, a metonímia consiste na utilização de um termo por outro. Então, em vez de eu usar a expressão que caberia certinho na frase, eu troco por outra de mesmo valor de significado. Veja, eu não estou trocando o significado, mas sim um termo por outro. Com o qual ele tem a grife afinidade de sentido. Então eu não posso ter sentido trocado. Então veja só, o uso da parte pelo todo, por exemplo, ó, o bonde passa cheio de pernas, disse o Drummond. Não, ele passa cheio de pessoas. Mas pessoas estão em cima de pernas. Então ele faz uma troca de palavras ali. Tudo bem? Quando eu troco palavras de mesmo significado, eu estou fazendo metonímia. Ó. Estava com sede e bebi o copo inteiro. Não, eu bebi a água do copo inteiro. Mas eu não vou dizer estava com sede e bebi a água do copo inteiro. Não, eu troco água por copo, que o significado é muito igual, muito parecido, quase que semelhante. Tudo bem? Essa troca de palavras de mesmo significado recebe o nome de metonímia. Olha aqui, ó. Eu li Jorge Amado durante todo o dia. Não, eu não li o Jorge Amado, eu li o livro do Jorge Amado. Tudo bem? O que isso significa, então? Significa, crianças, que a nossa metonímia trocou o autor pela obra. Então, em vez de eu dizer, eu li Capitães da Areia, que é a obra do Jorge Amado. Nossa, cansei só de falar. Eu li o Jorge Amado. Uma substituição de palavras de mesmo significado. Mulher barriguda que vai ter menino. Mulher barriguda não, mulher grávida. Tudo bem? Ela está grávida. A barriguda é a imagem. Troquei, dá na mesma. O significado é o mesmo. O brasileiro ama jogar futebol, o singular pelo plural. Né? Não é a pessoa, o povo, o ser brasileiro, né? O cidadão. Aí ele troca pelo brasileiro, o povo geral. Nem é todo mundo, não é mesmo? Mas a gente troca porque o significado é parecido. Isso se chama metonímia. Eu vou correr. Eufemismo, a linguagem suavizada. Quando eu tenho uma expressão que é muito forte, muito pesada, e eu resolvo fazer um eufemismo, eu suavizo. Por exemplo, em vez de eu dizer que eu morri,
eu não vou dizer que eu morri. Em vez de eu dizer que alguém morreu, eu suavizo a expressão. Aí eu digo, nossa, o cara foi pro céu. Nem sei se foi pro céu. Mas para não dizer aquela expressão tão emocionalmente pesada, eu suavizei. Olha o exemplo da apostila. Quando a indesejada das gentes chegar, encontrá-la lavrando o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Veja que aqui a indesejada das gentes é uma forma suave de chamar a morte. Ele não quis dizer quando a morte chegar. Nossa, dá um ar fúnebre, dá um ar de filme de terror, não dá? Ai, credo! Um filme de terror aconteceu. Não é assim. Presta atenção. Em vez dele dizer a morte, não sei o que aconteceu, ele diz que a indesejada das gentes. Suavizei a linguagem. Isso se chama, então, vou pegar aqui, eufemismo, ó, abrandamento das palavras ou expressões. Tudo bem? E a última, ironia. A ironia é a figura que se caracteriza pela expressão do oposto do que se quer dizer de fato. Então é aquela tirada de sarro, aquele sarcasmo, aquela indireta, sabe? Quando você diz uma coisa, mas quer dizer outra, quando você olha para uma pessoa feia e diz, nossa, como está bonita. Tipo isso. É possível ainda traçar uma definição mais profunda da figura. O discurso irônico pode ressaltar, vai grifando, uma ideia de forma exagerada, de modo a ridicularizá-la. Então, quando eu quero zoar alguém, fazer um sarcasmo mais culto, literário, eu uso a linguagem. Ó. Nossa, você foi muito bem na prova, tirou 0. Não tem como ir bem na prova e tirar 0. Isso é ironia. Estou tirando sarro de alguém, né? Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Vou pegar outra cor aqui. Essa citação aqui, ó, é do Memórias Póstumas de Brás Cubas. E ele vai dizer que a mulher lá que o amou ele durante 15 meses. Então ele contou, olha como ele está sendo irônico. Ele contou o tempo e ela também amou por 11 contos de réis. Ele pagou o amor da Marcela e está sendo irônico, né? Então ela não amou ele coisa nenhuma, ela era mesmo interesseira. Essa figura se chama, então, ironia. Gente, para terminar, vamos fazer a situação problema como exercício. Depois vocês fazem os exercícios na apostila, tá? Como lição de casa. Vamos lá, resolva com o professor a questão dada a seguir, referente ao conteúdo estudado. A palavra serve para comunicar e interagir, e também para criar literatura, isto é, criar arte, provocar emoções, produzir efeitos estéticos. Essa é a definição de literatura que traz para a gente o Cereja e a Magalhães, que são escritores de livros de língua portuguesa no Brasil muito famosos, eles são excelentes. E a pergunta diz: a partir da definição anterior, pode-se afirmar que a linguagem literária, que a gente acabou de estudar literatura, letra A, pressupõe objetividade e clareza diante da sua função utilitária? Não, a arte não é objetiva, porque ela está diretamente ligada ao sentimento. Tudo bem? Então a arte é o contrário, ela é subjetiva. Letra B, não permite que haja dupla interpretação a respeito do assunto tratado. Não só dupla, como muita interpretação. A arte é plural. A gente interpreta de acordo com a nossa leitura de mundo. Letra B está errada. A resposta já está marcada porque é um estudo de questão. Então eu já deixei marcado mesmo. É a letra C. A linguagem literária é organizada de modo que a plurissignificação esteja presente no texto. Pluri significa muitos, significação significa significação. Então, muitos significados para os textos que a gente lê. Então, nós podemos dar interpretações distintas para a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Resposta certa, letra C. Por que não é a letra D? A linguagem literária tem o objetivo de esclarecer o assunto relacionado à realidade? Não. A arte e a literatura podem falar da realidade, mas isso não significa que ela tem função de esclarecer nada da realidade. Resposta certa, letra C. Fechamos então o módulo e agora tem lição de casa. Tá bom? Vocês vão responder os exercícios das sessões Praticando o Aprendizado, página 15 a 17, Desenvolvendo Habilidades, 18 a 19 e Aprofundando o Conhecimento, de 20 a 24. Nossa, David, 8 páginas? Não, gente, tem bastante texto, tá? Não são tantas questões assim, são menos texto. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, né?
com essas 2 aulas de introdução à literatura, fechamos o módulo 7. Na próxima aula, a gente vai começar a estudar, então, os gêneros literários, e a gente vai se aprofundar na literatura. Qualquer dúvida, é só mandar a pergunta na Agenda Edu. Ó, um beijo para vocês, fiquem bem, fiquem com Deus, e estejam bem. A gente se vê na próxima semana, tá bom? Tchau, tchau, gente.